Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista biográfica. Com Antônio Muniz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos entrar no nosso quadro Trajetórias. E quando a gente fala de trajetória, é claro, nós vamos falar de uma vida. Temos que lembrar aquilo que eu sempre vou lembrar. Todas as vidas importam. Como diriam, porque eu não sei se dizem mais, os nossos chefes, all lives matter. E é por isso que nós dizemos, uma vida não tem uma história, uma vida é a história. E por isso nós também repetimos o que nos disse o grande teólogo Franz Josef Winkelabert, falecido com 92 anos em 2023. Suicídio é suicídio. E uma coisa que eu sempre esqueço, mas eu quando lembro, eu falo. Nosso trabalho aqui ele é editado por dois ex-alunos meus, a Bárbara Leal Rodrigues, Amém. que faz doutorado na Federal Fluminense, e o Marcos Bezerra Lima, que faz doutorado também de História na Federal do Pará. E hoje nós estamos aqui com um camarada que, caramba, mas eu não encontro há muito tempo. Mais de 30 anos que eu não encontro esse cabra da peste. Esse é. Meu caro Antônio Muniz. É Antônio Muniz da Silva, é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Maurício Zene. Rapaz, uma alegria muito grande falar com você. E lembrar que a gente se conheceu em 1981, no primeiro Congresso Brasileiro das Pessoas Deficientes, em Pernambuco, em Recife. Foi. Lembra? Foi mesmo, rapaz. Foi aí que eu te conheci. Foi sim. Você, o Ersen, conheci o Ersen, Não, Delbrando. o Wesley não estava nesse encontro. O Wesley não foi nesse encontro. Você conheceu o Wesley quando você foi ao Rio. Eu conheci o Wesley no ano seguinte, acho que ele foi no Espírito Santo. Aí ele foi. Ah, pode ter sido. Foi. Pode ter Foi sido. no ano seguinte, ele não estava não, foi você, só você. É porque eu não posso, Maurício, eu não posso pensar em você sem pensar no Wesley. Entendeu? Eu também não. São duas figuríssimas. Bom, você sabe que o Wesley foi embora há 3 anos, Sim, né? eu sei. Fiquei com muita pena. Eu também. Muito triste. Não era E o para ter pior, ido. eu fiquei chateado, sabe por quê? Porque ele nem me falou nada que ia, não me pediu permissão, nem nada. Simplesmente foi embora. Eu considerei, inclusive, deslealdade da parte dele fazer isso. Esse tipo de viagem você não avisa antes. Não é? É difícil. Mas é verdade, a gente trabalhou muito juntos, foi uma brincadeira. Era muito difícil separar a gente, né, naquela época. Né? É verdade. Muito difícil. E aí eu me lembro que eu me encontrei com você em vários encontros. E, rapaz, Sim, encontros da FETEC. O último foi aqui em Belém. O último foi aqui em Belém. Foi em Belém. Você veio aqui. Isso mesmo. Fui com a minha atual esposa. Ela estava grávida da minha filhinha, que hoje tem 37 anos. Faz sentido, porque foi em 87, ela estava grávida. Estava. Eu imagino que ela teve a menina em 88. Ah, foi. Porque acho que foi. Acho que esse evento foi meio perto do final do ano. Não, rapaz, foi em julho. Foi em julho? Mas aí eu não sei quanto tempo ela estava. Eu sabia que ela estava grávida, mas eu não sei quanto tempo ela estava grávida. Entendeu?
É. E ela veio participar do encontro, rapaz, junto contigo, Ah, eu sei lá. foi comigo, estava comigo. Foi. Jaíse. É. Eis o nome dela, Jaíse. Eis o nome dela, Jaíse. Isso mesmo. E ela não mudou de nome, cara, ainda continua. Não, rapaz, por incrível que pareça, não mudou de nome. Não mudou. Foi melhor não ter mudado, porque eu me atrapalho com as mudanças, viu? Você sabe, eu conheci um camarada, por acaso ele se chama Maurício. Não, é coincidência da boa. Ele se separou da mulher dele e arrumou outra. E ele disse que, para não arrumar confusão, ele arrumou outra com o mesmo nome. Tá certo. Faz sentido. Ai, Se me separar dessa, vai ser difícil arrumar outra, porque esse nome é tão difícil de achar. Mas, Muniz, é o seguinte, como é que você gostaria de se apresentar depois desse nosso bate-papo aqui, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Maurício, eu gostaria de me apresentar da seguinte maneira. Primeiro, né? Eu sou de origem humilde, eu venho de origem muito humilde. Eu não vou dizer que eu fui pobre, porque eu ainda continuo pobre, né? Mas vamos dizer um pobre melhorado, vamos assim dizer, com o passar do tempo. Mas eu venho de origem muito humilde, filho de pais agricultores, natural da Paraíba, nascido em... Você então não é pernambucano, você é paraibano. Sou paraibano, de Guarabira. De Guarabira. Guarabira, Paraíba, isso. Guarabira fica a 1h30 de João Pessoa. É uma cidade enraizada no brejo paraibano. E um detalhe, na época, era o distrito que eu nasci, na zona rural, o distrito chamava-se Pilõezinhos. E hoje, Pilõezinhos é uma cidade. Mas, evidentemente, que eu vou morrer dizendo que nasci em Guarabira. Em Guarabira. Você sabe, eu tenho uma cunhada que é de Guarabira. É mesmo, rapaz? A família era toda de Guarabira. Eles migraram para o Rio. Uhum. Guarabira tem essa questão. Tem muita gente que foi para o Rio, inclusive parte da minha família foi toda para o Rio de Janeiro. Ah, é? É. Entendeu? E, bom, e então, eu queria dizer que em 1966 eu vim para o Recife, a família se mudou, eu tinha o quê? 12 anos, e a família veio para Recife para vir em busca de uma condição melhor de vida, né? Mas eu passei 3 anos internos antes disso no Instituto de Cegos Adalgisa Cunha, de 62 a 65. Eu fui aluno interno do Instituto de Cegos da Paraíba, Adalgisa Cunha. Eu me lembro muito bem ainda do perfil da fundadora, Dona Adalgisa, que quando eu era criança ela já era velhinha, mas ela hoje já está. Ela também partiu sem me avisar, viu, Maurício? Não foi só essa aí, não. Mas Aliás, tem um bocado de gente que a gente conhece que estudou lá nesse Adalgisa Cunha, né? Sim. O Geraldo Feitosa estudou lá também, foi interno lá também. O Geraldo é de lá, é? Geraldo Feitosa foi... Não, ele não é de lá. Ele nasceu... Estudou, sim. Estudou lá no Instituto. Depois que eu saí, ele chegou lá 2 anos depois. Ele chegou lá em 67. Entendeu? E eu vou dizer, viu? Foram os 3 anos que eu mais aprendi na vida. Foi no meu tempo de aluno interno no Instituto Adalgisa,
Cunha, fundado em 1944, por Dona Dalgisa da Cunha, esposa de um juiz, filantropa da Sociedade Pessoense, e se incomodou muito com muitos cegos pedindo esmola, e ela e o marido, que o marido era juiz de comarca do interior, e encontrava inúmeros cegos esmolando pelas cidades. E quando ela fundou o Instituto, ele trazia de carro de rural, aquele tempo era rural, não sei se você é desse tempo, Maurício, mas a rural, ele trazia de rural, rural cheia de cegos para internar no Adalgisa. Me lembro da Rural, me lembro da Rural. Ele se lembra, né? Lembro. O carro valente, pai. O carro que anda tanto no calçamento quanto no barro, com o rural não tinha tempo ruim, era rural e jipe. Não tinha tempo, era. Porque foi em 44, quer dizer, foi mais ou menos na mesma época que surgiram os institutos da Bahia e de Pernambuco, né? O de Pernambuco em 1909, porque eu gosto muito de história. O 1909, né? o que hoje tem o nome, Antônio Pessoa de Queiroz. Isso. Depois vem o São Rafael e o Padre Chico, em 26. Né? Depois, em Pernambuco, em 27, surge a Sociedade Beneficente de Cegos, que é uma entidade profissionalizante, né, para ensinar o pessoal a fazer vassoura e a tocar instrumentos musicais. Em 1930, surge o Instituto de Cegos da Bahia e, em 42, o Instituto de Cegos do Ceará. E aí sim, 44, a Paraíba. E 45, o nosso Benja inaugura o curso ginasial. Eu fico impressionado como é que o Braille chegou no Brasil em 54, no IBC, e só praticamente 95 anos depois, não que é isso? Não sei, né? Quase 100, mais de 100 anos depois, ou pouco menos de 100 anos, é que o cego tem o direito de fazer o curso ginasial. Repara. Que situação da pessoa cega, né? É muito complicado mesmo. Muito. Porque naquela época, né, você nem pensaria em cegos estudar em escola comum. Não, inclusive... Não, os cegos deveriam ir para a escola comum. Aquele coisa que eu chamo de anacronismo. Né? Era impensável você estudar em escola comum. Inclusive, se você consultar, quem está nos acompanhando também, consultar um trabalho, eu acho que é uma tese do Luzimar Alvino Sombra, que nós conhecemos, Sim. Né? Que também já está do outro lado. Ele conta... foi mais tempo. Sim, bem mais tempo. Não, ele morreu em 1º de janeiro de 2000. Ele ainda participou da festa com a família em 31 de dezembro, rapaz. Mesmo? Aí no dia 1º de janeiro, ele disse, eu vou ficar deitado mais um pouquinho e tal. Aí ficou deitado. Aí quando foram lá, ele já tinha morrido. Meu Deus! Não conhecia, não sabia não, que foi assim, não, que ele faleceu. Mas foi. Então, ele, no trabalho dele, na tese dele, não sei se é de mestrado, não sei. É de mestrado. Ele conta que havia parecer do MEC dizendo que o cego não podia, de modo algum, frequentar a escola regular, escola comum. Não, nem pensar. E você tinha, por exemplo, já no Imperial Instituto dos Meninos Cegos e depois o Benjamin Constant, eles te davam algumas disciplinas próximas do que seria o secundário, né? Mas o ginásio,
Porque é o seguinte, o Benjamin Constant ele ficou fechado de 37 A a 45. 44. 44, isso. Na verdade foi 44. Aí, para fazer obras, né? Fizeram uma obra imensa no Instituto, né? Na época do Gustavo Capanema. Uhum. Né? Aí reabriram o Instituto em 44 e em 45 eles criaram, hoje, veja bem, os cegos continuaram estudando no Benjamin Constant. Então, criaram o ginásio do Benjamin Constant equiparado ao Pedro II. Uhum. Agora, você sabe que só lá para a década de 70 é que o Pedro II admitiu cego como aluno? Antes, É não. mesmo, sabia não. Sabia não. Jesus Cristo. Então, meu caro, você vê que a nossa vida... a primeira Ai, meu escola no Deus. Rio que aceitou cego, acho que foi em 49, foi uma escola particular, o Colégio Malê Galés Soares. Soares. Isso. Eu estudei lá, tá? Mas não foi O em Edson, 49. Só tinha... o Edson Ribeiro Lemos também estudou lá. Não, o Edson, o Hernani e o Marcelo estudaram lá. Foram os três primeiros. Hernani Vidon, você fala? Isso, Hernani Vidão. É um que que depois foi para São Paulo. Depois morreu em Marília. Marília. Eu me lembro dele, eu conheci o Hernani. Conheci o Hernani e o Edson. O Marcelo, eu não tenho lembrança dele, não. É porque o Marcelo, ele não foi... Ele acabou não sendo militante, né? Ele morreu agora esse ano. Morreu com 95 anos, rapaz. Opa! Foi A professor gente de perdeu francês. também há pouco tempo como é o nome dele, rapaz? O que faleceu agora há pouco é o Joni, rapaz. Joni Bechara, rapaz. Também estava velhinho, né? Também. Não, estava com 85 anos. Você já está chegando lá, rapaz. Eu pensei que eu estou com 71, eu estou mais para cá ainda. Eu pensei que ele estava com 92, mas 85 pois é. Não, ele estava com 85. E também quem morreu mais para cá ainda foi a Ethel. Sim, a Ethel. Você também Grande conheceu. Ethel. Guerreira. Guerreira demais. Conheci. De muito. Acho que foi a última daí do Rio que morreu, né? Da Ethel para cá. Não morreu mais ninguém, não, né? Pelo amor de Jesus. Rapaz, que tenham me dito até agora, não. Mas você sabe que esse negócio a pessoa morre, né? Pois é. E esse ano é ano de cego morrer, viu, Maurício? Aqui em Pernambuco já morreu rapaz. Também? Sério? Tá bem, aqui morreu um monte já. E não foi gente velho, não, viu? Não foi velho, não. Foi gente aí, mediano, 40 e poucos anos. Foi. Você sabe, eu encontrei o Geraldo Feitosa, ele está morando em Petrolina. Ele agora é empresário do ramo da agricultura, do agro. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava em Petrolina, aí eu ia num passeio pelo Rio São Francisco, aí lá no passeio estava o Geraldo Feitosa. Geraldo Feitosa. Mas que aí a Sônia olhou e disse, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu disse, tem certeza? Eu disse, tenho. Eu só não me lembro o nome dele. Eu cheguei e disse assim, seguinte, meu camarada, a minha mulher disse que te conhece de algum lugar, porra. Eu estou querendo saber quem é você, para saber... Aí ele se identificou e disse, eu sou o Maurício. Pronto. Foi muito... Rapaz, se tivesse marcado encontro, não teria se encontrado. Não, quer só? Já. Um pouquinho antes eu vi ele na rua, lembra? A senhora viu ele na rua. Viu na rua? Mas não falou com ele. Aí a gente encontrou... E se lembrou. A gente conseguiu encontrar ele indo para esse passeio do São Francisco. Pronto, a gente se achou e pronto. Entendeu? Mas eu estava de passagem para Petrolina. Fiquei uns 2 dias lá. Entendeu? Eu adoro Petrolina, viu? É uma cidade muito boa. Eu gosto demais. Eu também achei. Fui lá várias vezes.
Está bem mais desenvolvido que Juazeiro, né? Bem mais. Sim, Juazeiro é um breu, cara. Juazeiro não existe. A capital dali da região é Petrolina. Não tem acordo, não. Mas, voltando à minha apresentação, deixa eu só te dizer. Voltando à minha apresentação, né, que eu não terminei ainda. Não, pode terminar. Termina. Essa dura mais do que 10 minutos. Eu vim para Recife, né? E aqui eu tive a honra de conhecer um cego cientista, o pai da tiflologia brasileira, professor Júlio do Carmo, que foi aluno do colégio do Instituto de Cegos na sua primeira etapa, que foi de 1909 a 1927. Depois ele foi reaberto em 1935. E aí o professor Júlio já era professor de lá do Instituto. E eu fui para um colégio interno, aqui em Pernambuco. Pouca gente conheceu esse colégio. Foi o Colégio São Severino do Ramo, que abriu em 1966 e fechou em 1971. Foi de curta duração esse colégio interno. Era em Recife mesmo, ele? Em Recife, aqui no bairro de Afogados. Não sabia, e lá, pois é, pouca gente sabe dessa história. E aí, agora vai ficar gravado no seu canal. Vai. Vai ficar na nuvem. E o nome da diretora era Mariluce Cavalcante Lins, ela era cega, perdeu a visão com 19 anos, e com 23 anos ela fundou esse colégio, né, com o apoio da Sociedade Pernambucana, e teve muitos alunos lá, inclusive eu fui no começo do colégio, eu era o único aluno interno. A partir de 69, aí migrou um monte de aluno que saiu lá do Instituto, do Estudo de Cego do Recife, que não gostava do diretor, que era seu Zacarias, e encontrou guarida lá no colégio de Mariluce, no São Severino do Ramo. E lá esse grupo ficou até 1971, comecinho de 71, quando o colégio teve que ser fechado. Entendeu? Então, depois eu estudei em escola regular, né? Já podia, né? Porque depois da Lei 4.024, que é a primeira LDB 61, os excepcionais, que assim chamavam a gente, passaram a ter direito de estudar em classe especial. Mas eu me lembro que eu estudei numa classe especial para concluir o ensino primário, e nós éramos proibidos de recrear com os colegas que não eram. Nós éramos proibidos. Que coisa interessante. Pois é. Proibido? A gente estudava na mesma escola, mas ficava lá trancado. Trancadozinho lá, numa grade. A porta da escola tinha uma grade, era fechada de cadeado, e a gente só saía quando terminava o horário da aula. Rapaz. A escola que eu estudei, essa escola era a Escola Pedro Celso, que fica aqui no bairro de Bibiribe. Estudei quase um ano lá, entendeu? Depois eu fiz o curso de biblioteconomia, passei a trabalhar na biblioteca pública, no setor Braille, fiquei 3 anos como voluntário. Eu fiquei lá dos meus 16, 17, dos meus 15 anos até os 18 anos, trabalhando lá voluntariamente. E depois conseguiram um contrato para mim. Não foi concurso, foi um contrato. Passei a ser agente administrativo. Depois, em 81, aí eu fiz pedagogia, concluí o curso de pedagogia e consegui contrato de professor, e é nessa faixa que eu estou. Bom, já me aposentei, né? Me aposentei e fiz um concurso em 2016, Maurício, porque eu jurava que eu não passaria no concurso. Eu já tinha passado em tantos, ninguém nunca tinha me chamado. Aí eu estava conformado, eu vou passar, mas ninguém vai chamar. Se eu passar,
Aí fizeram o concurso, era para professor brailista, porque aqui tem essa profissão reconhecida por lei estadual. E como era para ler em braille, eu, modéstia à parte, eu acho que uma das coisas poucas que eu sei fazer bem é ler braille. Então, eu passei no concurso, mas eu tenho prazo de validade, né? Eu vou ser expulso pela compulsória daqui a 4 anos. Pronto, essa é a minha rápida Trajetória. trajetória. Bom, então vamos começar lá do comecinho. Você nasceu cego? Sim, pois é, esqueci. Nasci totalmente Não, cego, esqueceu não. nada. Aqui ninguém esquece nada. A gente vai Não, né? conversar. Vamos Tá ver. certo, esqueci não. Então não esqueci, não. Não. É porque toda apresentação que eu faço, aí eu digo, eu venho da zona rural, não sei o quê, e eu nasci cego. Bom, enfim. Mas aí eu quis fazer diferente, mas eu nasci cego, totalmente cego. E a minha mãe. Você sabe a causa da sua Sei, cegueira? eu vou contar. E a minha mãe, ela, quando eu tinha já 6 meses de idade, ela passava o candeeiro, a lâmpada, o candeeiro. Você sabe o que é candeeiro, não sabe? Não sei se tu conhece. É aquele negócio Não, de eu sei. querosene, enfim. É. Então, ela não tinha luz elétrica lá na Uma região. lamparina avantajada, vamos chamar assim. Isso, não tão avantajada assim, mas lamparina. É. Então, ela passava o candeeiro, como a gente chama aqui, pelo meu rosto, para lá e para cá, para ver se eu movia, né? Como todos os outros filhos dela fizeram. E eu não, nada. Aí ela se desesperou, né? Veio aquela fase, né, da tristeza, do desespero, mas passou logo. Ela chorou e depois as irmãs dela consolaram ela. Depois minha mãe ficou muito mais forte do que as irmãs, porque todas as irmãs dela, as minhas tias, morriam de pena de mim. Morriam, como era? Elas eram muito paternalistas comigo. Mas minha mãe passou a ser muito forte, né? E correu atrás de tratamento para mim. E tá, Maurício, nesse tempo a política até era um pouquinho melhor, viu? A política partidária era um pouquinho melhor. Minha mãe era uma pessoa, era um ser político, essencialmente político, vivia pelos comícios, era cabo eleitoral, era uma danada, minha mãe. Então ela conversou com um candidato a prefeito de Guarabira, doutor Silvio Porto, contou a minha historinha para ele, ele disse, pois não, vou custear sua despesa, junto com o menino, para João Pessoa, para ele se tratar lá. E foi aí que eu tinha 3 anos de idade, comecei a ir para João Pessoa de trem. Rapaz, ainda me lembro da viagem de trem, velho, pode crer. Eu lembro, às vezes, que a gente ia, você saía de 5 horas de Guarabira e chegava de 11 da manhã, 5 da manhã, e chegava em Guarabira de 11 da manhã. Veja, na Maria Fumaça, naquela trem a carvão, locomotiva a carvão. Ia devagar, velho, ia devagar demais. Hoje, de ônibus, é 1h30. Então, chegando lá, o médico me atendeu, o oftalmo, doutor Granville Costa, a quem eu devo esse caquinho de olho que eu tenho. Ele detectou que eu tive catarata congênita, daí a razão de eu nascer cego, e ele fez 3 raspagens nos meus olhos. 2 no olho esquerdo, só fiquei com luminosidade, só vendo a luz do dia e a mão assim muito em cima do olho. E no olho direito eu fiquei vendo 5%, com um resíduo de 5%, ou seja, na faixa da cegueira legal. Entendeu? Então é isso. Vamos fazer uma diferença para o pessoal saber. Sua catarata foi congênita, o que significa que ela não tem nenhuma origem genética, foi algum problema que você teve, né, na formação sua, ou, né,
ou um pouco posterior, que te deu a catarata, que não é genética. Não é Não tem genético, nada, não é. não é Não, genética. não é genético. Porque Isso. apenas eu tenho uma sobrinha, né, que tem baixa visão, entendeu? Mas não foi decorrente de catarata, não. Não foi, Uhum. entendeu? Já é outro Agora, problema. o detalhe é que a minha reabilitação de visão residual, eu devo essa minha. Porque, assim, você deve se lembrar de mim e lembra que eu me movimento bem e tal, né? Todo É. mundo já, entendeu? Então, eu Uhum. devo isso aos cegos do Instituto de Cegos da Paraíba, da Algisa Cunha. Porque, Maurício, naquele tempo só tinha eu que enxergava um pouco. Todos os outros eram cegos. Meninos e Uhum. meninas eram cegos. E na classe, principalmente na classe, nós éramos internos, a gente convivia, né, tal. Então, qualquer coisa que era para pegar, cair uma bolinha, cair um brinquedo, me pediam. E, graças a Deus, Deus me deu sempre uma boa índole, né? Isso aí eu devo à minha mãe, enfim, ao Criador. E o fato é que eu sempre, de boa vontade, eu ia, apanhava e tal, o brinquedo para as pessoas. E isso eu ainda estava na fase, que eu entrei no Instituto com 7 anos, eu ainda estava na fase de formação do olho, né? E aí eu desenvolvi bem, eu não usava óculos, porque o médico passou, mas criança, né, eu perdi o óculos, a família não pôde comprar, e só vim usar óculos quando eu vim para Recife. Aí sim, foi que eu fui no oculista, que ele passou um óculos de grau, 15 graus, aí eu pude ver o mundo um pouquinho melhor. Mas essa convivência com pessoas cegas que me pediam tudo para apanhar, que caía, e lá no instituto, todos nós éramos obrigados a varrer o pátio, tinha muitas árvores. Não sei se você conhece o Instituto Adalgisa Cunha, não sei se você já foi Não, lá. acho que eu não conheço, não. Engraçado, Mas ele acho que eu já tem passei na porta dele, mas não entrei. tem um terreno grande, e na época, naquele tempo não tinha muita construção, e nós, né, quem via um pouquinho, totalmente cegos, eram dispensados. Mas eu não, eu tinha que varrer o Tá pátio, bom? então eles queriam que fosse muito limpo, e eu tinha que, então, olhar bem direitinho para não deixar folha nenhuma no chão. Isso também foi algo que me ajudou, porque se não limpasse direitinho, também tomava castigo, né? Existia o castigo físico naquele tempo. E, Rapaz, graças a Deus, eu nunca levei lapada por causa disso, não. Repara, levei nunca. lapada por Ah, outras coisas, mas por ah, isso, por varrer mal o terreiro, o pátio, não. rapaz, eu já sou do tempo. Eu estudei eu estudei no Instituto Padre Chico, veja bem, e no Hum. Benjamin Constant. Rapaz, acho que a palmatória já era proibida, senão, meu amigo, eu teria apanhado muito. Olha, Ó, você teve sorte. eu Lá tive. na minha escola, a palmatória cantava bonito, velho. É mesmo, olha, Escreveu, não leu, ainda o pau bem. comeu. Não, eu teria problema. Rapaz, eu era muito, muito Mas eu complicado. devo dizer que não é espancamento, não, sabe? Nada que, Não, eu entendo, entendeu? era o castigo, né? Era o É, castigo. castigo. É uma coisa que doía, fisicamente doía, mas depois É, passava logo e a gente eu, estava fazendo de novo. era, eu não apanhei, mas olha, eu não era o que o pessoal chama de maligno, né? Eu não era uma pessoa maligna, mas eu não Uhum. era assim. Eu teria tomado umas gordoadas na mão, pelo menos, para ver se eu me comportava melhor, né? Agora, me diga o seguinte, tudo bem, aí você estudou, você já deu uma palhinha, você fez biblioteconomia, quer dizer, E, então você já
no que hoje a gente chama de fundamental, você já estudou em escola comum. Já estudei. O fundamental, eu fiz preparação para o supletivo aí no Fundamental 2 e fiz o nível médio, que na época era... Rapaz, no tempo que eu fiz hoje nível médio, eu comecei fazendo o clássico. Você podia optar, ou fazia o curso clássico ou o curso científico. E eu, para me livrar da matemática, porque eu nunca fui bom em matemática, eu escolhi o clássico. Mas, para meu azar, no meio do caminho, mudou. Acabou com o clássico. E eu tive que morrer no científico. É verdade. Eu acho que houve mudança. Mas eu ainda peguei a separação. Mas veja bem, a minha separação de clássico científico, eu só não tive física, química, biologia. Nossa, mas matemática eu tive. No clássico não tinha matemática, não, mas no científico tinha matemática, física, química, biologia e tudo mais, e nada disso eu entendia. Foi horrível. Foi péssimo. Foi péssimo. E eu vou registrar uma coisa para você. Vou deixar uma coisa aqui registrada. É feio dizer, mas eu vou dizer. Eu só devo a conclusão do nível médio, do científico, porque eu passei no vestibular. Eu estava numa escola particular e eu passei no vestibular. Aí, como eu passei, aí o pessoal da escola, que maravilha, não sei o quê. Aí, resultado, aí para fazer as provas, porque eu não tinha capacidade, eu não conseguia acompanhar, não tinha professor itinerante, você não tinha acompanhamento do Estado, então eu não dava conta. Aí fizeram lá umas provas para mim lá e tal, eu respondi, acho que umas coisas bem fáceis e pronto. E aí eu pude ir. Deixaram você passar. Deixaram eu passar. O colégio, esse colégio que eu estudei, já tem uma famazinha assim, meio danada, né? Você estuda no Carneiro Leão, né? PP, né? E eu, que é PP? Pagou, passou. Pagou, passou. Essa escola particular você estudou com bolsa, porque você disse que não tinha recurso? Eu consegui uma bolsa. Consegui uma bolsa. Entendeu? Uma bolsa. E uma bolsa integral. Eu não pagava nada, eu consegui uma bolsa. Entendeu? Eu me lembro que eu fui falar com o diretor da escola e ele, até um camarada que tem um sotaque carioca, assim, entendeu? Daquele sotaque bem, né? Bem carioca mesmo, porque você não tem muito sotaque carioca. Mas aí eu me lembro muito, esqueci já o nome dele, né? Mas ele me deu a bolsa. O meu professor Júlio, ele pagou, acho que 3 meses só. Depois eu consegui a bolsa. Porque também logo depois ele veio falecer, aí eu fiquei realmente, né? Sem apoio. Mas eu consegui. Legal. Eu vou plagiando o título do livro de Dona Dorina, e eu venci. E eu venci, mas eu tiro o assim mesmo. Eu venci. Então, a gente pode dizer que tinha coisa contra. Eu não posso falar a mesma coisa, porque eu fiz o ginásio no Benjamin Constant e eu fui para o Malha Soares, e já estava ultra acostumado com cego, e era assim, o Benjamin Constant indicava quais os alunos que iriam para lá e ganhava bolsa integral. E era um colégio de elite. O Malha Soares era uma escola de elite. Classe média alta, meu caro. Nas aulas que eu dou de introdução à tiflologia, eu coloco a foto dessa escola, entendeu? Tem uns registros aí, históricos. Que fechou. Fechou, né? Tristeza, o Passo Pula fechou. Sabia Mas já fechou em 2000 e pouco, tá? Ela resistiu.
Sei. Ela resistiu muito. Ainda resistiu Mas eu muito não- tempo, né? Depois que eu me formei na faculdade, eu nunca mais voltei lá. Hum. Mas até o último ano da faculdade eu ainda ia lá, me encontrar com a Hum. diretora, a professora Estefânia, entendeu? Era muito legal, entendeu? Quer dizer, a gente mantinha o Aqui, vínculo toma. com o colégio, Uhum. entendeu? A gente mantinha o vínculo. Sim. Aí eu não posso dizer, por exemplo, Legal. Uhum. que eu tive essas dificuldades que vocês tiveram. Não tive, realmente eu não tive. Uhum. Tive dificuldade, não vou dizer assim. Porque, Graças a por Deus. incrível que pareça, o Benjamin Constant, a gente ia estudar nessa escola particular, o apoio que o Benjamin Constant dava o seguinte apoio para você: olha só, casa, comida, a tua roupa, lavar a roupa, que não era o uniforme do instituto, você tinha que ter a roupa, e Uhum. a biblioteca tinha um serviço de ledores, que, que é o que nos dava apoio. Mas, sabe, essas coisas de transcrição de prova, Sei. não fornecia, não, tá? Hoje em dia, rapaz, essa turma nova tem tudo na mão, velho. Tudo na Hoje em dia, mão, rapaz. Que beleza, tudo né? na mão. É, A universidade tem uma sala com scanner, ledor, impressora. opa, Ai, velho. tá, pois sim. É que o pessoal não aproveita isso, meu irmão. Tem Também. dó. Queria tanto Se que eu eu tivesse tivesse isso. isso. No meu curso de tiflologia, ou no meu curso de biblioteconomia, para não dizer que a Secretaria de Educação não me deu nada, ela me deu um gravador mini cassete. Eu me lembro até hoje, Philips, Ah, portátilzinho. E biblioteconomia, você sabe, você tem que ter aquelas tabelas, a classificação decimal do Dewey e a classificação decimal universal, CDD e CDU. E é um monte de tabelas, entendeu? E aí, umas colegas de boa vontade, de bom coração, minha turma tinha 47 pessoas, e poucas, mas poucas figuras femininas maravilhosas liam para mim, gravavam para mim, entendeu? Eu morava na região metropolitana, né? Eu trabalhava na biblioteca pública, chegava em casa 10 da noite, ia jantar, tomar banho, passar a fita do gravador para reglete, a dormir lá para as tantas, uma e pouca da manhã, para acordar de 4h30, porque de ó, 7 horas eu tinha que estar na faculdade, que era do outro pai, lado. Rapaz, era rojão, velho. Era rojão. 3 anos assim. Brinque não. nossa. Foi valendo. Agora, quando você foi fazer pedagogia, já foi diferente. Você já Não, aí estava já mais melhorou. estabilizado. Já melhorou, já melhorou. E quando eu fiz pós-graduação em 2005, já foi muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Muito. Aí, em 2005, o professor já mandava material para o e-mail, mandava em PowerPoint, entendeu? Aí eu já tinha o velho DOSVox, e eu Que ajudou a transformava gente para muito. isso. Muito, 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 muito. Ainda hoje eu uso demais o DOSVox. Eu Eu só vou também. para o NVDA, para o leitor de telas do Windows, quando o DOSVox não dá mesmo. Por exemplo, Ah, eu também, eu também. trabalho no Word, é claro que eu vou para um Aí o trabalho, Dosvox não faz. um documento de texto, eu tenho que ir para o. Como é que chama? Um Claro. documento, eu tenho que ir para o Word. Aí não tem jeito de ir para o DOSVox. É. Né? Não. Mas, mesmo assim, ele ajuda você a transformar um arquivo de texto em um arquivo de documento com 2, 3 comandos só. Entendeu? Ainda assim, ele facilita. É muito bom. Maravilhoso. Não, eu sou usuário do Dosvox. Eu também sou igual a você. Quando eu sei que o Dosvox, por exemplo, essa gravação que eu estou fazendo com você aqui, eu Sim, não uso. Não, não eu dá, não né? vou para o Dosvox, que ele não vai me ajudar. Não vai. Agora, Não você vai. tem que saber o que o Dosvox te ajuda e ser usuário dele, que naquilo que ele vai fazer para você,
Eu acho que ele faz melhor. Ele faz melhor, mas faz melhor. Né? Mas o dicionário do DOSVox, o dicionário do Edvox, olha, ele é muitas vezes melhor do que o do Word, velho. É melhor. A do Word eu Ele é melhor. não gosto, não. O corretor. O do Word, o do Word eu não gosto, não. O do Word é chato demais, meu amigo. É muito chato, é muito chato. Outra Erra coisa, pra caramba. você tem um recurso no DOSVox, entendeu? Que você dá um Ctrl+Shift+O e ele te posiciona, e ele, se você está com a internet, ele abre um dicionário para você naquela palavra que você não tem dúvida do significado, ou não sabe qual é o significado dela. Eu não sei. Não me consta que no Word tem isso, não. Não me consta. Não, o Word... Entendeu? Não, o DOSVox tem coisas ótimas. Não. É verdade. Tem umas coisas no DOSVox. Agora, Por via rádio, eu organizo, Maurício, o Rádio 50 do DOSVox. Não sei se você já teve a oportunidade. Eu comecei o Rádio 50, a organizar o Rádio 50. Eu tomei para mim essa tarefa. Ele tinha 60 emissões. 60. Hoje, ele está com mais de 47 mil emissoras. tem Do muita Brasil emissora e lá de dentro. todo mundo, velho, E você vocês ouvir. estão sempre atualizando, né? Todo dia. Diariamente eu atualizo, quase que diariamente eu atualizo. Às vezes eu atualizo 2, 3 vezes ao dia. Eu fico até com vergonha, porque já é. Porque quando a equipe manda para mim sessões pequenas, países que têm poucas rádios, aí eu gosto de mandar uma vez por e-mail para eu não me atrapalhar, porque eu tenho medo de me atrapalhar, entendeu? Mas 47 mil emissoras não é brincadeira, não, doutor. Não. É muita coisa. Aliás, eu uso tudo que eu posso. Eu uso o Rádio 50 e também uso o Radiovox, tá? Sim. E agora, o trabalho que eu estou fazendo, ele tanto vai para o Rádio 50, como também para o Radiovox. Exatamente, você pode adicionar lá. Isso, adiciona. Lá são listas. São listas. Isso. Aí eu simplesmente quebro, tem um scriptzinho que o Fabiano Ferreira fez, me mandou, quebro a linha em duas, né, depois do sinal do igual, apago o sinal do igual, pronto. Já está na leitura do Radiovox. E vamos embora. Não. É muito bom. Agora, vamos então pegar aqui o seguinte. Eu conheci você já em 81, já um militante bastante reconhecido em Recife. Como é que começou essa sua militância mesmo? Quer dizer, você já entrou para a PEC? A PEC foi a sua primeira instituição? Não foi. A minha militância começou quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era acompanhante do professor Júlio do Carmo. Ele não tinha orientação em mobilidade. Então, né, a gente desenvolveu uma amizade e ele morava em pensão. E como eu morava muito longe do centro da cidade, eu morava na cidade de Paulista, que é a região metropolitana, né, fica quase 20 quilômetros daqui. Então, eu fui para... Ele me chamou para ir morar com ele. E aí, em 1971, aconteceu o primeiro encontro Norte e Nordeste das APAES. E, através de um dos alunos do curso de tiflologia, porque o curso de tiflologia, o professor Júlio começou a oferecê-lo à comunidade em 1956, mediante portaria do secretário de Educação, Aderbal Jurema. E até 1971, o último ano que ele ofereceu o curso de tiflologia, então ele ministrava esse curso. Depois, esse curso passou a ser oferecido pela APEC a partir de 2005 e voltou a ser oferecido pelo governo do estado, pelo CAP, a partir de 2007, quando o Geraldo Feitosa era coordenador do CAP. E até hoje, todos os anos, tem curso de tiflologia.
E esse ano a gente está fazendo O história. que se dá nesse curso de tiflologia? Vou te dizer. Esse ano a gente está fazendo história em homenagem aos 200 anos do Braille no mundo e no Brasil, né? A Secretaria de Educação está oferecendo o curso de tiflologia descentralizado em 5 polos, ou seja, o curso é ministrado em Recife, em Caruaru, em Garanhuns, em Arco Verde, onde eu já morei, e em Petrolina, que você conhece. Esse ano ele está sendo oferecido. Agora, tiflologia, o professor Júlio entrou em contato com a tiflologia, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro. Ele foi fazer um curso de especialização em 1954. Ele ficou no Rio 54 e 55, fazendo esse curso de especialização de professores de deficientes da visão, como eles chamavam antigamente, na Fundação Getúlio Vargas. E foi lá, nesses estudos, que ele entrou em contato com a tiflologia. E a tiflologia é a ciência, essa palavra está nos melhores dicionários, tiflologia e seus derivados, né? Então, o que acontece? A tiflologia é exatamente a ciência que aborda os aspectos atinentes à cegueira, né? E também o comportamento das pessoas cegas. Ela estuda isso, tá? E hoje a disciplina, o curso de tiflologia, ele tem 180 horas aula e ministra 19 disciplinas, entendeu? E é reconhecido, inclusive, por lei aqui no estado de Pernambuco. Entendeu? E a tiflologia, assim, essa ciência é muito conhecida, por exemplo, na Europa, em Portugal, na Espanha, em alguns países aqui da América Latina, mas aqui no Brasil, infelizmente, ela não é muito difundida. Não, não é não. Não é. O termo já foi bastante usado na década de 60 e tal, mas foi perdendo força. Né? Perdendo força. O termo de porque tiflologia. A escola de Dona Dorina, porque Dona Dorina, todo mérito a Dona Dorina, tal, né? Mas ela vem daquela escola norte-americana, né? E a escola norte-americana não, como é que eu vou dizer? Não divulgou, né, a ciência tiflológica, não ligou para isso, para esse aspecto. Enfim. Então é isso, tiflologia. Tá, então é isso. Quer dizer, então a sua militância, você diria que a sua militância Sim, começou acompanhando o professor Júlio do Carmo. Começou quando eu tinha 17 anos. O professor Júlio do Carmo, eu vou falando daqui a pouco, eu já esqueço o que eu estava falando, é triste. Mas deixa quieto. Veja, o professor Júlio, ele desenvolveu eu não posso falar sobre minha vida sem falar do professor Júlio, porque ele foi, assim, o meu pai espiritual, digamos assim, o pai do coração. Né? Ele que me ensinou muitas coisas na vida, porque eu praticamente não tive pai físico. Né? Porque o meu pai, ele era alcoólatra e não tinha. Quando ele estava em casa, estava muito bêbado e né, não conversava. Bom, então, o que aconteceu? O professor Júlio foi convidado, né, através de um dos alunos dele, que era piauiense, divulgou o trabalho dele lá no Piauí, né, Miguel, lembra até o nome dele ainda. E Miguel, então, deu conhecimento lá para as APAES, que havia esse professor cego em Recife e tal, e o pessoal da APAE, Teresina, convidou o professor Júlio para fazer algumas palestras lá no encontro Norte-Nordeste de Excepcionais, no encontro Norte-Nordeste das APAES. E lá fui eu com o professor Júlio, foi minha primeira viagem de avião, um voo da VASP, saímos às 13 horas do Recife, voo da VASP. Eu nunca tinha tocado em bebida alcoólica. VASP. VASP.
E, e eu nunca tinha tocado em bebida alcoólica e apareceu, né, o carrinho lá, a moça lá oferecendo todo tipo de bebida. Aí eu achei bonitinho esse nome, Campari. Aí eu Campari. disse, Campari, achei bonitinho o nome, bonitinho, O Campari, nome musical, né? Latino. Eu disse, eu quero Campari. Aí a moça me serviu, né? Eu nunca tinha tocado em bebida alcoólica, velho. Aí eu tomei, achei docinho, tomei o segundo gole, Mas é mas amargo, é doce. no primeiro gole, no final, amargo, amargo. Aí eu disse assim, eu pensei alto. Eu disse, eu não vou querer mais, não. Esse negócio não, isso é muito ruim. Aí o professor Júlio disse, é o quê, rapaz? Você é o quê? Você disse o quê? Você pediu, agora você vai beber. Isso falando baixinho, mas com autoridade. Firme. Bruto. E eu tive que beber. Sem querer. Eu adoro Campari, eu gosto, entendeu? Eu gosto. Parece que o Campari ele tem esse nome italiano, mas parece que é argentino, né, rapaz? Não sei se Eu acho que é a bebida é argentino ou argentina. italiano, não sei. Não, Não é sei. argentino. É Deve argentino. ser, Quem né? sabe é argentino. Ah, então é. Então você sabe mais Mas do a que eu. pessoa. Eu gosto. Eu gosto de Campari. Ah, deixa eu te dizer. Então, eu lá em Teresina, eu entrei em contato com a Associação de Cegos do Piauí, que tinha sido fundada em 21 de junho de 1967. Estava com 4 anos, né, de vida. O presidente, Emanuel Veloso, que esteve lá no Congresso das Pessoas Deficientes em Recife, em 81. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Emanuel Não do me lembro Bonfim dele, não, mas Veloso. eu me lembro do nome dele. O nome dele eu me Ele lembro. já é falecido, claro, né? Isso já faz um É, tempinho. Ele esse era um pessoal morre. grande empresário. Pois é. Ele era um grande empresário lá, ele era dono de uma loja que vendia do sapato ao carro, entendeu? Olha. É Dragão Uhum. dos Tecidos, o nome da loja. Ele era o dono da loja aí. Mas uma pessoa de uma simplicidade, rapaz. Pronto. E aí eu digo sempre que a minha militância começou nessa viagem que eu fiz a Teresina. Depois eu fui com o professor Júlio de ônibus para Juazeiro do Ceará. Ele também foi convidado pela Paz de Juazeiro no ano seguinte para dar palestras lá, e eu fui com ele, mas não havia nada para pessoa cega lá em Juazeiro, né? Não podia ser diferente. E o professor Júlio, enquanto saúde teve, ele foi transferido ao setor Braille da biblioteca. Lá eu fiquei com ele. Depois ele faleceu e eu continuei no setor e a gente continuou, a gente começou a se reunir para trabalhar essa coisa do paradesporto, que naquele tempo não tinha esse nome, era esporte de cegos e pronto, entendeu? A gente começou a trabalhar o futebol de salão de cegos, que hoje mudaram o nome, não sei porquê, hoje é futebol de 5, né? Futebol de 5, né? Hoje é futebol de 5. É. No nosso tempo era futebol de salão. E pelo paradesporto, hoje paradesporto, a gente promovia um trabalho de integração entre nós, cegos. A gente visitava os outros, a gente ia jogar lá na quadra de chão batido lá do Instituto de Cegos do Recife, entendeu? E foi aí que eu conheci. A gente não queria fundar nenhuma entidade, a gente queria se agregar numa associação já existente. Havia a Associação Beneficente Sociedade Beneficente de Cegos, mas ela tinha um dono. Aí a gente não conseguia entrar lá, porque eles queriam ouvir falar no Satanás de Goteira, mas não queriam ouvir falar de Antônio Muniz, nem Geraldo Feitosa, nem Manuel Aguiar, porque eles diziam que a gente ia tirar o emprego, tirar o pão da boca dele e dos filhos deles. Porque eles viviam Eu gostei. de Como é que é doações. Satanás de Goteira? Como é que é o negócio, rapaz? Eles queriam ver o Satanás de Goteira, mas não queriam ver a gente. Então a gente não pôde se aproximar da Sobecer. Hoje é a Sobecer, hoje é a associação. Tá. Mas hoje ela é democrática. Hoje até associado dela eu sou. Repara como as coisas evoluem.
Ah, não E, é? Ainda bem, né? pois é, pois é. E aí nós fomos, eu, Geraldo, Manuel não, mas eu e Geraldo, nós fomos para a União Auxiliadora de Cegos. Um colega nosso, que era o presidente, que também vivia de doações, e aí ele tinha sido colega nosso lá no colégio, meu colega no Colégio São Severino do Ramo, Gilberto Marques, também já é falecido. Então, Gilberto, eu disse, Gilberto, a gente quer juntar, quer ficar debaixo de um CNPJ, tal, tal. Não, CGC naquele tempo, né? Era CGC. Uhum. Eu quero. Isso é um papo de saudosista, viu, É. Maurício? Aí a gente quer ficar sob o guarda-chuva de um CGC e tal. E ele disse, ô Maurício, então pode vir para a União, tal, tal, papapá, eu. E aí a gente levou todo o pessoal da biblioteca, umas 10, 15 pessoas, a gente levou tudo para a União, né? Acontece que chegou um certo dia, eu cheguei para Gilberto e disse, Gilberto, agora, velho, é o seguinte, a gente precisa alterar o estatuto aqui da União. Depois que eu li o estatuto, aí dizia que o cargo de presidente era vitalício. Ah, é? É, vitalício. Aí eu disse, Gilberto, a gente precisa alterar o cargo, o estatuto, porque presidente pode ser vitalício não, rapaz. A associação não pode ter dono não, Gilberto. Já não basta a Ação Bessel, o Centro de Recuperação Humana, que tem seus donos para lá. Ele disse, Muniz, é o seguinte, velho, então vocês não vão poder continuar aqui não, porque aqui não vai alterar o estatuto não. Aqui também tem dono. Aqui também tem dono. Isso depois que a gente mostrou serviço lá, que o Roberto Carlos foi cantar em Recife em 78, e a gente conseguiu um recurso, porque a casa estava caindo, velho, a sede. A gente conseguiu o recurso, o Roberto Carlos deu uma parte do show dele, né, fez uma doação para a União, fruto dos contatos que a gente fez com o empresário dele, daqui de Pernambuco, um cara chamado Pinga. Nem sei se ele ainda é vivo. E o fato é que a gente, então, saiu da União, né? Da União, a gente não conseguiu alterar o estatuto, então não servia para nós. A gente era pela democracia, sempre, né, gente? Então, foi quando começamos a estudar a possibilidade de criar uma entidade. Então, juntamos um grupo de trabalho, já em 1980, eu, Manuel, Geraldo, a gente foi chamar Manuel lá na loja, Manuel tinha uma loja, ela era Disco 7, que ficava vizinha Livro 7. Eu A gente foi... conheci o Manuel em 79, ele tinha um Disco 7 e Isso. tinha Livro 7. Eu me Era lembro. vizinho do Livro 7. Livro 7 era de Tarcísio e o Disco 7 de Manuel. Manuel. Então, Manuel já tinha ido a meu convite lá no Setor Braille, fazer palestras lá, que a gente chamou o Manuel, chamou o Roberto, a gente chamava os cegos que tinham se destacado, né, na sociedade. O Manuel já tinha estudado, inclusive, em São Paulo, né, programação. Sim. Ele trabalhava na Chesf, né? Então a gente ia chamar esses caras para, né, o Roberto Aguiar, não sei se tu conheceu, que era doutor, né, fez doutorado, foi o primeiro cego a fazer doutorado aqui em Pernambuco. Eu me lembro. Eu me lembro que eu conheci a primeira mulher do Roberto, a outra não. A outra eu também não cheguei a conhecer, não. Eu conheci a primeira também. A primeira eu conheci. Sim. Que era médica, né? Era médica. Gente boa. Enfim. Gente boa. Gente maravilhosa. Mas aí o fato é que nós então fizemos o grupo de trabalho, né? Aí veio o Congresso, né? E eu fui, inclusive, escolhido, né? Tinha uma coalizão, né, nacional dos direitos, coalizão de entidades. A coalizão foi fundada em 79 só com deficientes físicos. E no Congresso de 81 nós viramos a mesa e disse, não, tem que ter todas as deficiências aí. Exatamente. Aí foi colocado... Eu estava lá.
Estava lá, exatamente. E E aí aí que a gente se conheceu. ficaram as deficiências visual, auditiva, física, e nós entendíamos, na época, que a deficiência mental estava muito bem, obrigado, porque tinha a PAI, Pestalozzi, já Não, tinha quem as representasse, e aí a gente inseriu os rancenianos. Isso. Porque a É. gente achava, na época, que só podia estar lá quem pudesse se representar. E os Isso. antigos deficientes Bem mentais, lembrado. eles Não. eram representados. Eram representados. Essa discussão eu participei bem. Isso. Foi, participou. Aliás, você, naquele congresso, as tuas falas foram peça-chave fundamental para mudar os destinos daquilo ali. Porque os Eita, eu já ia falar o que não pode falar, mas eu vou dizer, os aleijados, eles não queriam aquilo não, viu? Eles não queriam, não. Você sabe como é que... Eu fui para Recife numa condição muito interessante. Eu conheci um dos caras da antiga coalizão, que eram cinco membros, um por cada região. Um de cada região. Então, eu estava com o cara do Rio de Janeiro, que era o Flávio. Tá? Flávio, aí, sim. Eu o conheci, e para você ter ideia como é que foi o negócio, eu fiquei no mesmo lugar que eles, com os 5, e o Flávio ainda me arrumou uma passagem para eu ir a Recife. Mas, rapaz, eu estava colado com eles. E aqui em Recife, Flávio Wolff. Eu vivia colado com um cara chamado Edinaldo Batista, que era deficiente físico. Já é falecido, faz tempo que ele faleceu. O Messias você conheceu depois, então? Então, o Messias... Porque o Messias era mais da fraternidade, da FCD. Era. Né? Depois é que ele se envolveu mais. Mas o Messias foi puxado, vamos assim dizer. Né? E o Edinaldo, a gente na luta para tentar recuperar o Centro de Recuperação Humana para os Cegos, a unidade lá da Várzea, mas que também tinha seu dono, e Edinaldo ficou um tempo lá, ele era presidente da ADM, e a gente ia muito lá para conversar com o Edinaldo. Então, ele dava essas notícias todas da coalizão, nos anos 79, 80, entendeu? Ele dava essas notícias. Então, quando eu cheguei no Congresso, eu não cheguei cru. Eu já sabia, eu já conhecia o movimento, já estava, entendeu? Ele me preparou para isso, sei lá. E então, lá em Recife, foi quando se decidiu agregar mais áreas de deficiência, e aí eu fui eleito junto da coalizão, na executiva da coalizão, e eu, junto com o João Lucas, fui eleito para representar, fomos eleitos para representar a área da deficiência visual. João Lucas ele já é falecido, você sabe, né? Há muito tempo, ele já morreu, sim. Muito tempo já, é verdade. O João Lucas, eu considerava o João Lucas meu ídolo, porque o João Lucas era diabético, né? Aliás, ele ficou cego por causa da diabetes. Por causa da diabetes, exatamente. O João Lucas, rapaz, ele tomava insulina. Ele tomava insulina de manhã e de noite. Ele se aplicava a insulina. Ele se aplicava, isso mesmo. Ele se aplicava. O João Lucas bebia mais do que eu. Puxa, muito. Mas bebia com fé. Não era? O João Lucas bebia muito, rapaz. Bebia muito. Ele ficava espantadíssimo com o João Lucas. Ele era diabético mesmo. Diabetes 1, né? Para tomar insulina, né? Então. E olha que naquela época, 81, que eu conheci vocês, eu bebia pra caramba, bebia bem. A gente saía, nossa senhora, muita bebida. Mas eu queria chegar, viu, nessa história da militância, ao ano de 1983, quando aconteceu o terceiro e último encontro nacional da coalizão, que foi em São Bernardo do Campo. Sim. Você estava lá, né? Toda noite a gente saía para os botecos. Aí o Herzing foi eleito para a coalizão.
Eu me lembro que o O Wesley Essen, sim, foi eleito. foi Mas ele eleito. foi eleito, o Essen foi eleito no Espírito Santo, viu? Não, foi em São Bernardo. Foi São Bernardo. Ah, O foi. Wesley não estava no Foi, Espírito tem Santo. razão, tem razão. Tem razão, O foi Wesley isso não mesmo. estava no Espírito Santo. O Essen Foi em não São estava, não foi Bernardo. não, né? No Novo Hotel, Não. estava não. Tava Mas não. eu estava no Espírito Santo. Eu fui. Eu fui lá. Você estava. Você viu, então, quando o nascimento do Dia Nacional de Luta, né? A Sim, proposta do sim. nosso saudoso Cândido. Cândido Pinto, pernambucano aqui, né? Você Hum, sabe, eu tinha batido de frente com o Cândido um bocado de vezes. Aí o Cândido propôs o ele 20. era do MDPD, né? E isso. Eu conheci o pessoal do MDPD, tá? Uhum. Eu conheci o pessoal do MDPD, E o pessoal era eu ia muito radical, para São velho. Paulo. Eu conheci bem eles, eu conheci eles bem, porque eu Eu vivia lá sei. em São Paulo. Né? Foi aí eles me encaminharam, eu deixei um comunicado para eles, que eu fui no encontro deles. O primeiro encontro deles, em 79, eu fui. Fui. Aí eu deixei um comunicado. Aí eles, do Rio tem que ser com o Flávio Wolff. Aí me encaminharam o Flávio Wolff. Entendeu? Foi aí que eu fiquei conhecido deles. Tá? Uhum. Então, veja bem, nessa coisa, nesse encontro do Espírito Santo, que eu estava batendo muito de frente com o Cândido, eu ia propor, porque 21 de setembro não tem nada a ver com a gente, tá? Não tem mesmo, não tem. Eu ia propor 17 de setembro. Que, porra, Que aí tem tudo a ver com a gente. tudo a Verdade. ver com a gente, não é? Mas aí, rapaz, eu já tinha brincado tanto com o Cândido que eu resolvi não fazer nada. Essa história, a gente conta essa história, não é? E eu e o Cândido acabamos nos dando muito bem. Ele era do PT também, eu também era, entendeu? E a gente se dava muito bem. Mas dentro daquele encontro do Espírito Santo, bicho, mas como a gente brigou, rapaz. Nossa. É verdade. Mas, bom, então o fato é que em 83, nesse último encontro da coalizão, Venceslau Padilha, aquele cego gordão lá do Rio Grande do Sul, lembra dele? Venceslau, me lembro. Venceslau, Venceslau Padilha. Então, diante de muitas avaliações barrigão negativas, dele, aquele barrigão do Venceslau. barrigão imenso. Me lembro. Então, o Venceslau Padilha, então a gente deliberou no plenário, nós todos deliberamos que não estava dando muito mais certo a gente estar junto, né? Todo mundo junto, que era melhor que a gente se separasse por área de deficiência. E aí, então, o Venceslau Padilha cunhou aquela frase que, para mim, ela ficou célebre. Ô, tchê, vamos separar qualificando para unir qualificado, tchê. Né? Eu não sei se você lembra dele falando isso o tempo todo. Eu me lembro bem do Venceslau. E nós separamos. E o pior. Eu me lembro de várias histórias lá de São Bernardo, rapaz. São Bernardo também, a gente bebia, porra, e tinha um cara lá Muito. à noite. Né, Terminou noites, o evento, a gente já saía para o boteco. Já. Tem um bocado de história, algumas eu não posso nem contar aqui, rapaz. Mas, não, conte não. Teve uma história, ela morreu ano passado, a Bernadette Vidal. Bernadette Vidal. Bernadette Vidal. Rapaz, a Bernadette era uma figuraça, rapaz. Figuríssima, Bernadette. Eu aprendi a tomar chimarrão com ela. Lá em Recife. Eu soube da existência dela em 1978, mas continue. Eu conheci em Recife ela. Eu também conheci. Não, eu conheci ela em 73. Ah, é? Nossa! Foi, eu conheci a Bernadette em 73. Foi. A gente fez um encontro na FGV
e foi ela e o Azambuja. Lembra do Azambuja? Lembro, Laone Azambuja, É fundador da isso. UCERGS. Isso, exatamente. Eles foram, a Bernadette e ele foram nesse encontro nosso, e que até a Dorina foi lá na FGV. Uhum. Entendeu? Foi aí que eu conheci a Bernadette. Tá bem. Grande figura. Fui a Porto Alegre em Gente 80, boa, na casa linda, dela. maravilhosa, a Bernadette. Gente boa. Foi vereadora de Porto Alegre? Vereadora, acho que 2 mandatos. Não sei se 2 ou 3. 2 mandatos. Não, dois. Que eu Bom, saiba, 2. então nós nos separamos, e por área, né? O Uhum. Mohan já tinha a sua entidade, os ancenianos já tinham o Mohan, né? Que era um movimento, depois eles viraram o CNPJ, e fundaram a ONEDEF, né? A E ONEDEF, a FEBEC a FEBEC, isso. e a FENES. E os A FENES. surdos, a história dos surdos é que é muito linda, né? Não sei se você tem esse Mas registro. ali é que eles criaram a FENES. A FENES foi criada ali também. Não, mas antes os pais deles criaram a Associação Nacional de Pais de Surdos, Sim, isso a tinha. ANPAD. E os surdos entraram por dentro da ANPAD, entraram por dentro e tiraram os dirigentes, modificaram o estatuto e criaram a FENES. Foi uma história bonita. A criação dessas entidades ela foi feita no Rio de Janeiro, já em 84. Uhum. Né? Em 84 é que se concretizou a fundação, a decisão de fundar as 3 associações. A FENES, a FEBEC e a ONEDEF. E a ONEDEF. Isso, e a ONEDEF, exatamente. E então eu comecei a minha trajetória pela FEBEC, nós fundamos a APEC em 83, não pudemos ir na fundação da FEBEC, né, a gente não conseguiu passagem, o pessoal do Piauí foi de ônibus. A FEBEC foi fundada com apenas 9 entidades. Exatamente. Não sei se você lembra. Estavam em Santa Catarina. Santa Catarina, em Florianópolis. Eu também estava lá. Você também estava, né? Pronto. Eu fui fundador, ajudei a montar o estatuto da FEBEC. Eu e o Ersen. Eu e o Ersen. Estávamos lá. Pois é. Bom, então, daí eu entrei, depois eu fui vice-presidente para a região Nordeste, a partir de 86, isso é 86, e, veio atrás já brigas, muitas confusões, até que criaram a União Brasileira de Cegos, que era para ficar por cima da federação, para juntar a FEBEC, o Conselho Brasileiro, e, sei lá... A Fundação Dorina, o IBC... juntar tudo que podia, foi. Eu fui. Isso. E a briga nossa, minhas grandes brigas com a Adilson era porque eu era contra isso, né? Muita confusão. E até que a FEBEC morreu, se extinguiu por conta daquele episódio lá né, que aconteceu em 2004, 2005, né, de conselheiros nacionais de assistência social, TNAS, que foram grampeados, estavam vendendo pareceres. Teve problema. E a FEBEC se fragilizou muito, então foi quando se decidiu criar a organização, né, a ONCB em João Pessoa, na Paraíba, em 2008. Eu já não estava mais. Aí eu já não estava mais. Não, você já não estava mais. Mas a ONCB, pelo menos, foi criada com 63 entidades presentes, já tinha uma boa representatividade, né? E eu tive a oportunidade de ficar presidente da ONCB de 16 a 20. Eu podia ter ficado mais um mandato, o Estatuto garantia que eu podia me candidatar à eleição,
mas aí eu optei por não prosseguir, né, na ONCB, e acho que foi uma atitude muito acertada que eu tomei, né, de não continuar. E hoje eu ainda colaboro com eles como secretário da pessoa idosa. Estou ajudando naquilo que eu posso, nesse tema que é tão esquecido no nosso movimento, entendeu? Não Que a pegou o gente está LAC, não, né? tentando Quem organizar. chegou ao LAC foi o Antônio. Não, Antônio José também não. Antônio Ah, José ele não não. chegou ao LAC, não? Não. Ah, não, ele foi para o não. CONAD, rapaz. O CONAD. primeiro presidente inclusive da ONCB foi Antônio José, mas aí foi quando Isso. ele foi chamado a colaborar com o governo federal, só ficou 2 anos, Isso. assumiu Moisés Bauer, para terminar o Uhum. mandato dele, que Moisés era o vice. Porque Uhum. isso foi um acordo muito negociado, porque o pessoal se pelava de medo, o pessoal do Sul se pelava de medo de nós do Nordeste, mesmo de Antônio José, que era um aliado de primeira hora deles, mas eles não confiavam em Antônio José, né? Uhum. Mas aí botaram, tá bom, Antônio vai ser o presidente, mas Moisés fica difícil, porque qualquer coisa Moisés assume. E, de fato, aconteceu qualquer coisa mesmo. Antônio foi para o governo federal e Moisés assumiu. Você sabe que o Moisés é casado com uma baiana, né? Com a Melissa. Sei, Melissa Bahia, sei Você sim. conhece? Ah, é, você não. Conheço. Você conhece mais do que eu, porra. Eu tô... Isso. Mas eu conheço Melissa. É mesmo, Ela é rapaz, você gente conhece boa, mais do que rapaz. eu, É pô. uma conversa boa, ela é tranquila, menina boa, maravilhosa. Eu não E conheço ela, não. depois, agora eu tive, viu, Maurício? Eu tive a oportunidade também aqui, porque aqui em Pernambuco, desde a fundação do Conselho Estadual da Pessoa, desde 1982, que eu acompanho o controle social aqui em Pernambuco, pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. E aí eu fui também presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife, ajudei, inclusive, a Uhum. fundar esse conselho em 2006, quando eu era gerente da Pessoa com Deficiência, na Prefeitura do Recife. Então, Uhum. através... Quando foi em 2017, eu fui eleito pelo Comude para representar o Comude, que o Comude foi eleito para o CONAD, o Comude Recife. Fui eleito para ter assento no CONAD. E eu fui, né, indicado pelo Conselho aqui do Recife, participei do CONAD e, num vacilo do governo, nós que estávamos pelo Conselho Municipal, pelo regimento do CONAD, era governo, tá? Embora eu estava lá pela sociedade civil, mas o regimento não queria saber disso, era governo. Então, o Moisés foi exonerado, né? Aí assumiu Rosinha, da ADEFAL, aí logo Ah, ela também que, foi exonerada. que, aliás, foi uma imposição do Romário, né? A Rosinha da Do Defal, não Romário, foi? isso mesmo. E o fato é que eu, então, aí quando aquele cara de São Paulo, esqueço o nome dele agora, o cara ele é deficiente físico, é tetraplégico, quando ele foi chamado para a Secretaria Nacional, né, então ele não tinha liderança nenhuma, então ele indicou o chefe de gabinete para a presidência do CONAD. E o pessoal, né, me indicou para concorrer com o Daniel. Me lembro do nome do chefe de gabinete, não me lembro do secretário, para tu ver como ele era representativo. Gente boa. É. Então, eu ganhei, velho, a presidência. Eu fiquei em 2018, 19, né, e um pedaço de 20, presidente do CONAD no pior tempo que você Foi. possa imaginar para uma Isso pessoa do meu eu perfil. imaginei. É porque o CONAD foi praticamente desarticulado, né? Na Foi, época do foi. Bolsonaro. Né? Sim, exatamente. Já no final de 19, o Bolsonaro acabou com tudo que foi conselho, né? Foi. Deu uma canetada só, acabou tudo, inclusive com a Comissão Brasileira do Braille. E para terminar essa minha trajetória, eu hoje estou na Comissão Brasileira do Braille. Por sinal, saiu
nova constituição, a nova criação da CBB no Diário Oficial de anteontem, né? Eu vou ficar mais 2 anos na comissão, e a diferença agora é que tem titular e suplente, entendeu? Quem é que está com Então, você na comissão do Braille? Quem é que está com na você? comissão do Braille, porque a comissão do Braille, ela é assim, ela tem um representante de cada CAP regional, cada CAP por região do Brasil. Então, pelo Nordeste sou eu, pela região Norte de Nalva, do Tocantins, pela região Sul. E aí, quem é a pessoa da região Sul, que eu não me lembro? Pela região Centro-Oeste. Rapaz, eu estou com a memória ruim. Não estou lembrando, não. Eu não É. conheço mais ninguém, eu não posso falar nada. Não, você não conhece, não. A Luzia, Não conheço é a mais ninguém. Luzia Alves, você deve já ter ouvido falar, Luzia, ela é do CAP do Paraná, é pela região Sul, pelo Benjamin Constant, a Geni Abreu, você conhece, Geni? Conheço, Professora acho que eu Geni. conheço. Então. E pelo Centro-Oeste, eu não me lembro, faltou, vou ficar devendo a região Centro-Oeste. Tá certo. Mas esse povo todo foi reconduzido agora, vai ficar 2 anos, e aí sim vai haver nova eleição para a nova composição da CBB. Me lembrei, o menino do Centro-Oeste é do CAP, é o Dirceu Borges. Dirceu Borges, ele enxerga, ele não é cego, não. Ah, é? É. Não tem. Isso. Agora, E pelo Sudeste, e pela região Sudeste, é outra professora que enxerga, é do Espírito Santo, é a Leoneida Madeira. Mas é uma pessoa muito comprometida, gente, muito boa ela. Pronto, não estou devendo mais. O que é que a comissão do Braille hoje em dia faz? Quer dizer, isso aí eu quero discutir com você quando a gente for discutir o que é ser cego, sobre essa questão da desbrailização. Você é uma das pessoas melhor para discutir isso, porque você está na comissão do Braille, né? Obrigado. Essa discussão da desbrailização, acho que lá ela vai pegar bem para caramba antes de discutir isso. Entendeu? Essa questão, lá sim, a gente vai poder conversar muito sobre isso. Entendeu? Maurício, o que é ser cego, não era bom a gente dividir para um outro dia, não? Não, vamos dividir um outro dia, não vai ser agora, não. Ah, Nossa, tá. já está. Sim, Não, sim. não dá, não, pai. Não, a gente vai ficar aqui até segunda-feira. Mas deixa eu dizer rapidamente. As pessoas que nós estamos conversando no sábado. Isso. Como é que, Isso. né? Nós estamos conversando no sábado à tarde. Pois é. E o meu time está jogando e eu estou perdendo o jogo do meu Náutico, viu? Meu único time meu único time em todo o Brasil é o Náutico, que está dando em todo mundo. Está dando em todo mundo. Ah, tá. Mas quem está na Série A é o Sport, que está em último lugar. Mas se preocupe não, que o Sport ele está na Série A, mas ele matematicamente já está na Série B. Chegou na Série B primeiro do que o Náutico. Viu? Fique tranquilo. Não, tá certo. Bom, veja, a CBB foi criada por portaria do Ministério da Educação, ministro Paulo Renato, na era SHC, em 99. Né? Ela é antiga, eu me lembro da isso. do Braille. Então, antes existia uma comissão de Braille da UBC, né? Da UBC. Bom, que foi aquela que, inclusive, produziu o CMU, o Código Matemático Unificado, que trabalhou na unificação do Código Matemático Unificado entre língua portuguesa e língua hispânica. Né? Bom, muito bem. Ao longo da trajetória, os produtos da CBB são a grafia Braille para a língua portuguesa, as normas técnicas, né, da utilização do Braille em português, que são as 2 grandes obras da CBB, os grandes trabalhos. Depois veio a grafia química e
nesses tempos duros, mesmo nos tempos duros, nós conseguimos aprovar em 2022, no encontro das Vox que houve aqui no Recife, eu fui um dos organizadores do encontro, a CBB se reuniu presencialmente aqui. A primeira vez que a gente se reuniu presencialmente foi no Rio de Janeiro, eu ia dizer aí, foi lá no Rio de Janeiro, em 2019, tá? Quando nós fomos empossados. Depois a gente só se reuniu presencialmente em 2022 aqui no Recife. A CBB veio para cá e aqui nós aprovamos a atualização da grafia química. Pasme, Maurício e todo mundo que nos acompanha aqui. 3 anos se passaram e a burocracia do MEC não conseguiu publicar a grafia química, por mais reclamação que a gente faça. Agora, o Comitê Ibero-Americano, recentemente, o ano passado, aprovou a atualização do Código Matemático Unificado. O comitê que tem a Regina Caldeira de Oliveira, lá da Fundação Dorina, você conhece a Regina? Sei quem é, sim. Né? Pronto, então, eles aprovaram e a Comissão Brasileira do Braille já validou, né, a palavra não é validar, tem outro nome. Referendou. A CBB referendou o Código Braille Unificado para a língua portuguesa. Já referendou. E agora, Maurício, no dia 25 de setembro, vai haver uma reunião virtual com os especialistas da UFRJ, Tônio Borges, o Júlio Silveira e também o menino do IBC, o Tiago Duarte, que é o professor de Química, né, e Física do IBC. E eles vão se reunir com a CBB para que eles possam receber orientações, no caso aí da CBB, especialmente da Regina, para inserir no Braille Fácil as fontes, né, os comandos do Código Matemático Unificado, para que o Braille Fácil, que ele está para ser atualizado, essa atualização que vier do Braille Fácil, ela já venha com os novos signos aí colocados pelo CMU, pelo Código Matemático Unificado. Tá? Então, a produção da CBB é uma produção pequena, mas enfim, todos aqueles objetivos que tem lá na portaria da CBB para lutar pelo Braille, pela aplicabilidade do Braille, dar formação a professores, aquilo tudo está no papel porque o governo, infelizmente, né, os governos passados e o atual governo também não dá à CBB as condições necessárias para que se faça isso perante as escolas. E aí isso vai ser um bom papo quando a gente for discutir esse conceito do que é ser cego. Vamos. Só não chamo de última pergunta, vamos fazer uma ilação. Eu, particularmente, ao fazer essa ilação, eu estou tendo que segurar o estômago aqui, que ele está querendo se revoltar. Eu também, o meu também. Eu já estou ficando cego de fome, é bom que você saiba, viu? Tá. Eu estou ficando cego de fome. Eu falei com você estava almoçando, porra. Imagine um tal de Tarcísio de Freitas ganhando em 2026. Minha Nossa Senhora! Você acha que a perspectiva pode... Quer dizer, se com esse governo, claro, a gente não pode dizer que está legal, porque é burocrático. Imagine se Tarcísio de Freitas fizer a mesma coisa que aquele outro fez, né? Quer dizer, ele não fez nada, aquele outro só desfez. Né? Você só desfez. Rapaz, você não tem nada que aquele governo fez. Mas sabe por que nada? Não, Zero. Nada. Tem nada. Olha, o governo Tarcísio, vê só, só lembrar, né? Quando ele assumiu, ele disse que ia extinguir a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Lembra disso? Tarcísio de Freitas? E extinguiu? Foi.
Ele conseguiu. Não, ele não extinguiu porque o pessoal fez muito barulho em São Paulo. Aí O não, pessoal ele fez não muito conseguiu. barulho, sabe? Aí Uhum. começou. E hoje em dia não é bem barulho das ruas, né, meu amigo? Hoje em dia barulho é das Não, redes sociais. redes sociais. Então, fizeram muito barulho e ele não extinguiu. Mas, em compensação, não apoia. Quer E dizer, se deixar, ele extingue, né? Se né? deixar. Se deixar, ele extingue. Ele acaba com a raça. É. Então, meu amigo, se Mas sabe, esse caboclo tem uma assumir história que eu acho. a presidência da República, aí a gente vai Tem uma, voltar ao que a gente estava de 18 a é, 22. Não tem a tem uma menor história dúvida. do Jânio Quadros que eu acho genial, que ele extinguiu o Conselho Estadual, né? Ele Não, extinguiu o quê? municipal, ele era prefeito. Eles tinham um conselho municipal lá em São Paulo. E o Jânio Quadros, ele acabou com o conselho municipal. E, porque o conselho municipal se envolveu naquele negócio de vendedor ambulante. Sim, Lembra disso? me lembro, sim. Aí o Jânio Quadros, eles foram acusados de estarem vendendo ou qualquer coisa de licenciamento para vendedor ambulante em São Paulo. Aí o Jânio Quadros disse que existiam mortos cadastrados para vendedor ambulante sob a tutela do Conselho Municipal. E o Jânio Quadros deu a seguinte declaração: não, eu extingui sim, porque existiam até mortos cadastrados. E como ninguém lá é Lázaro, eu acabei com o Conselho. Tá certo. Ninguém é Lázaro. Ninguém é Lázaro. O Jânio era capaz de dizer um negócio desse tranquilamente. Não, Que era. tem uma frase dele que ficou famosa, né? Filo porque quilo. Quilo por quilo. Não, tem uma frase, essa aqui eu vou contar, eu espero que o YouTube não me derrube por causa dela. Mas ele não disse isso, não. Essa frase, disseram que ele poderia ter dito. Ele tinha uma parente, acho que era a Lúcia Veríssimo. Não, mas era uma atriz muito bonita mesmo. Linda, né? Então, atribuem, não, ninguém atribui. Diz que o Jânio poderia ter dito a seguinte frase: fora eu mais jovem, comê-la-ia. Como não o sou, como Eloá. Eloá era a mulher dele. A mulher dele. Tá certo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tá certo. Essa é ótima. Né? Como Atribuída. Mas ele não disse essa frase, essa aí, mas o pessoal conta do jeitão mesmo dele. É bem do estilo, né? É bem do estilo. Bem do estilo dele, Mas, Maurício, por falar em Lúcia Veríssimo, perdemos Luiz Fernando Veríssimo, Lúcia, né? Que pena, né? Que não tem nada a ver com essa Lúcia. Não, Aliás, eu a mulher do Luiz Fernando é Lúcia também. Ah, é, né? Eu não sabia. A mulher dele é Lúcia Veríssimo também, mas não tem nada a ver. Que perda lamentável, né? Grande cara. Mas ele já estava desde bem 21, doentinho. teve AVC. Tava doentinho. Já estava complicado a vida dele, mas é uma grande perda. O cara era Deixa uma lacuna imensa. 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 E é isso. Eu acho. Bom, doutor Antônio Muniz, eu tenho uma desconfiança de que a gente está indo para o fim. Não sei se você concorda comigo. Cortou um pouquinho, repete, por favor. Eu estou achando que a gente está chegando ao fim. Eu também concordo. Eu também penso assim. Não, mas de qualquer maneira, eu faço a pergunta que eu faço a todos.
O que que você, o que que eu não deixei ou não houve oportunidade para você dizer que você gostaria de dizer antes da gente terminar? E Rapaz, você tem um tempo, eu sei que você tem muita coisa para dizer, mas é uma não, pergunta muito arriscada essa, mas tudo é bem. arriscada, mas devido ao tempo que nós já conversamos aqui, e eu estou aqui dando uma varredura rápida em tudo que a gente já conversou, certo? Eu, Uhum, eu quero dizer a você que eu falei tudo aquilo que eu queria falar, que eu me planejei falar com você, a meu olha, respeito, minha trajetória, entendeu? Enfim, só faltou eu dizer com você, assim, da minha intimidade familiar, só faltou dizer que eu tenho 3 filhos e todos 3 enxergam, todos 3 estão encaminhados na vida, graças a Deus. uhum, Uma é enfermeira, outra é cientista da informação, e o outro é policial militar e professor de educação física, e nas horas vagas ainda leva o pessoal para turismo. Como é que chama? Esse negócio de rapel, turismo rural. ah, Turismo sei. rural. Pronto, esse Uhum. meu filho, ele é multifacetado, né? E a mais velha é Juliane, o Alain Vitor é o do meio, né? Que são do meu primeiro casamento, e a Anaíse é a minha filha mais nova, que foi para Belém na barriga da mãe. E é isso. Ah, olha só, É. coisa, eu não posso perguntar. Então, você tem 2 filhos do primeiro casamento E e essa um, do... e essa do outro casamento. Isso. E a É, minha primeira mulher é cega, e a atual mulher não é. A minha primeira mulher não era cega. nossa. E Foi em a Arco minha Verde atual que você esposa casou? é cega. Desculpa, foi em Arco Verde que você casou, não foi? Foi, foi. Casei em Arco Ah, Verde. não, já que O você primeiro falou, casamento foi em Arco Verde. foi... Tá. É. Beleza? Você ficou muito tempo em Arco Verde? Você trabalhou? Fiquei Eu 15 sei que você anos em Arco trabalhou lá. Verde. Morei 15 anos lá. 15? É 15 mesmo, anos. é? Eu fui fundar lá em Arco Verde o serviço de educação para pessoas cegas. Fui o primeiro professor de cegos de Arco Verde, velho. 1982. Ah, tá, mas eu conheci É. você andando para tudo quanto é lugar, então você nessa Mas eu época. Você andava estava. muito. E eu morava em Arco Mas você Verde. Eu estava em andava Arco Verde, muito. é Isso, verdade. morava em Arco Verde. Você morava em Arco Verde, é mesmo. É, Arco Verde. Está grande a cidade hoje, viu? Quase 100 mil habitantes hoje. É? É. Bom, você não foi expulso de lá, não, né? Você sabe o que quis. Não. Eu saí porque quis. Eu saí porque eu senti que chegou meu tempo de voltar para o Recife e pronto, e vim. Hum, hum. Entendeu? Fui expulso, não. Ainda tenho lá Não, você... queridíssimos amigos. E eu gosto demais de Arco Verde. Você gosta Gosto demais, né? muito, muito de lá. Gosto. Sempre que Uhum. eu posso, às vezes eu vou lá. Legal. Não, isso aí, né? Ok. Quer dizer, é até difícil conversar com você, porque você é um cara que me chama de bem rodado, né? Um cara, né, que, pô, vou te contar, né? É muita Eu já, história para contar, viu? É muita história. tem muita história para contar, mas, Hum, é. é, mas como a gente vai ter outro papo do que é ser cego, e lá, aí Vai. vai ter mais coisa. Lá vem Né? a parte humorística da coisa. Também. E, rapaz, se é uma coisa que a vida de cego tem, é humor, né, rapaz? É Nossa. humor, é humor. Não tem como não ter humor na vida de cego. Porque se você ficar É, com raiva, você morre logo. morre. É por isso que eu não É morri melhor. ainda, por causa do humor. Eu também. Eu também estou aqui firme e forte. Entendeu? É isso, Pra meu amigo. caramba. Uhum. Então, eu só me Maurício, resta pedir você que se despeça, então, já que você concorda eu comigo, quero né? agradecer a você pela oportunidade. Eu tomara que todo mundo tenha paciência de escutar, de nos assistir, entendeu? Agradecer muito,
Ouvi a voz de Sônia, que fazia muito tempo que eu não ouvia É mesmo. mais a voz de Sônia, né? Mas eu ainda me lembro da fisionomia dela. E deixar aqui a você, Maurício, meu abraço fraterno, a você, a Sônia, a tua família toda, e a todo mundo que nos acompanha, né? Não deixe de deixar o seu like no canal aí do Isso. nosso Maurício Zeni, de apertar no sininho para ser notificado quando vierem novas conversas. Tá certo. Beleza, meu amigo? Pessoas, beleza. Então, pessoas, também só me resta agradecer, já que o Muniz deu a dica, se inscrevam no nosso canal, né? Tem aquele like, aperte o sininho, faça tudo que tem direito, divulguem. Se vocês gostaram do Muniz, faz uma maior divulgação. Diz que o cara é gente boa, deve ser assistido, mas existe de tudo. Existe quem achou o Muniz um chato. É provável. Mas Aí dá um like a si mesmo, né, não? Não, e recomenda para os inimigos. Né? Isso. Os inimigos também merecem. Né? Diz para eles. Enganam os inimigos. O Muniz é gente boa, assiste ele. Tá? Entendeu? Aí pronto, os inimigos vão assistir. Certo? É isso. É isso. É isso aí. Pessoas, prazer imenso e aguardem que na próxima o Muniz volta com a discussão do que é ser cego. Ok, pessoas? Isso. Em pé. Em pé. Valeu.